insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia, o barco já estava no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Amém? O texto nos fala que Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes. A multidão estava faminta, mas antes de servir, ele mandou que a multidão se assentasse para poder se alimentar, revelando assim um cuidado que o Senhor tem pelos seres humanos. E após este evento, ele manda que os discípulos entrassem no barco para que passassem a outra margem. Ele manda que os discípulos entrem no barco, os discípulos entram no barco e eles seguem para outra margem. Eles não questionam quando Jesus dá ordem para que eles entrassem no barco. Por que eles não questionam? Porque eles sabiam quem estava dando a ordem. Quem estava dando a ordem era Jesus. Às vezes, Jesus nos dá algumas ordens e nós ficamos com medo de acatá-las, mas precisamos entender que aquele que está nos dando ordem, que aquele que está nos pedindo para fazer determinada coisa, não é o homem, não é o ser humano, mas Jesus. Aleluia! Então, se Jesus está te pedindo para fazer alguma coisa, você não precisa ficar com medo. Vai e faça. Porque quem está mandando você fazer é Jesus, o Filho de Deus. O texto também diz que após os discípulos seguirem a sua rota no mar, Jesus aproveitou o tempo que tinha à noite para fazer uma oração no monte. Ele ora no monte à noite porque ele não teve tempo para orar de dia. Ele ora no monte à noite porque o seu dia foi muito corrido. Ele atendeu muitas pessoas, ele pregou o evangelho, ele multiplicou pães e peixes, então ele não tinha tempo para orar. Ele não tinha tempo para orar porque ele estava trabalhando para o seu pai. Mas chega a noite, ele está cansado, mas ele sabe que se ele não orar de noite, ele não vai ter tempo para orar de dia. Então é por isso que ele usa esse tempo livre para orar no período da noite. Ele cria um tempo que ele não tem para que ele possa orar. Ele não tem tempo, mas ele tem que dar um jeito de falar com Deus. Ele tem que dar um jeito de falar com o Pai. E às vezes nós dizemos que não temos tempo para orar. Só que tempo não se tem, se cria. Seguindo o exemplo de Jesus, eu não posso dizer que eu não tenho tempo para falar com Deus, porque a agenda de Jesus é uma agenda muito concorrida. O tempo de Jesus é um tempo muito preenchido, mas mesmo assim ele arruma um tempo para orar. Um grande teólogo diz que as redes sociais vão servir para que naquele grande dia Deus possa olhar para a gente e dizer: você não orou, não porque você não teve tempo, você não orou porque você não teve prioridade. Aleluia! Certa vez questionaram a Billy Graham e perguntaram: Billy Graham, quanto tempo você ora? Ele disse: eu oro 3 minutos.
A pessoa que perguntou ficou assustada. O grande evangelista marcou a sua geração, ganhou milhares de almas, pregou em estádios lotados, prega, só ora 3 minutos. Só que ele complementou: eu oro 3 minutos, mas eu não fico 3 minutos sem orar. O importante não é o tempo que você vai passar na oração. O importante é o ato de orar. Não importa onde você vai orar. Tem gente que pensa que a oração ela só pode ser feita na igreja, no templo. Mas a nossa oração nós podemos fazer quando estamos em casa. Glória a Deus. Quando está dirigindo para ir para o trabalho. Glória. Obrigado, Jesus. Seu horário de almoço. Seu momento com a família. No momento que você vai almoçar com a sua família, você pode agradecer a Deus pela refeição. Não existe tempo certo para que a gente possa falar com Deus. Até andando na rua a gente pode orar. Glória a Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, ele tem a oração na sua vida como prioridade. É algo que não pode deixar de segundo plano. Aí o texto diz que enquanto ele está orando, o barco segue o seu rumo. O barco seguiu o seu rumo, os discípulos dentro, se levanta um vento contrário, as águas começam a subir por cima do barco que eles estavam. Eles estão com medo. Mas o texto diz que Jesus, ele veio andando sobre o mar. Aleluia. O que assusta os discípulos é a água que está entrando no barco. O que assusta os discípulos é a água que entra na embarcação, porque eles pensam que eles vão naufragar. O que assusta, o problema ali é a água. Mas aonde Jesus vem andando? Por cima das águas. Porque quando ele vem andando por cima das águas, ele está mostrando para os discípulos: aquilo que te atinge, não me atinge. Aquilo que te traz desespero, não me traz desespero. Aleluia. Aquilo que te faz perder o sono, não me faz perder o sono. Aquilo que te traz preocupação, não me preocupa. A gente olha para as ondas que entram no nosso barco. Que onda? A gente olha para o diagnóstico, a gente olha para o desemprego, a gente olha para a perseguição no serviço, a gente olha para as nossas fraquezas espirituais, a gente olha vendo a nossa família se perdendo, e a gente vê o problema e quer desesperar. Só que Jesus olha para o problema e diz: esse problema para você é problema, mas eu tenho a solução para o seu problema. Quando os discípulos viram Jesus, gritaram: é um fantasma, se assustaram. Só que em outros evangelhos vai dizer que enquanto eles estavam navegando e a água vinha por cima das águas, Jesus estava olhando para eles. Jesus olhava para eles, eles não viam Jesus, mas Jesus via eles. Eles não enxergavam Jesus vindo ao socorro deles, mas Jesus estava enxergando eles. Aleluia. Às vezes você não enxerga Jesus, mas Jesus está te enxergando. Aleluia. Glória a Deus. É um fantasma, gritaram com medo. Jesus disse: calma, sou eu. Você percebeu que eles se espantam pelo fato de ver um homem vindo andando sobre as águas. Gente, é só pensar: se tem um homem vindo andando sobre as águas, passei 3 anos e meio andando com ele, vi ele curar cegos, curar leprosos. Quem é esse homem? Glória a Deus. Só que o problema é tão grande que eles acho que esqueceram que Jesus tinha todo o poder. Por quê? Porque tem momentos que o problema é tão grande que a gente se esquece que Jesus está vindo ao nosso socorro. Aí Pedro, como sempre corajoso, disse: se é o Senhor, deixa eu ir andando até o Senhor. Aí Jesus falou para ele: vem, Pedro. Quando Pedro colocou o pé e foi andando e olhando para Jesus, ele não afundava.
quando ele caminhava olhando fixamente para Jesus, ele não titubeava, ele não afundou. Só que quando ele começou a olhar para a tempestade, para os raios, relâmpagos, o texto diz que ele afundou. Me faz lembrar de Hebreus capítulo 12, versículo 2, que diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Enquanto olhava para Jesus, ele não parava. Enquanto olhava para Jesus, ele seguia. Mas quando ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou. Aleluia. Enquanto você olhar para Jesus, você não tem desculpas para sair da igreja. Enquanto você olhar para Jesus, você não tem desculpas para abandonar o evangelho. Enquanto você olhar para Jesus, você nunca vai poder dizer: eu olhei para Jesus e me frustrei. Eu olhei para Jesus e encontrei motivos para desistir. Mas se você olhar para os seres humanos que compõem a igreja, você vai parar. Se você olhar para as palavras contrárias que às vezes vêm da sua família, você vai parar. Se você olhar para o mundo que você vive, você não vai encontrar solução e você vai parar. Mas não existe uma pessoa que possa dizer: eu olhei para Jesus e desisti. Eu olhei para Jesus e parei. Então o segredo para prosseguir aqui é esse: olhe para Jesus fixamente, porque Jesus é o seu maior exemplo. Glória a Deus. Aleluia. Caminhando para a conclusão, o texto diz que tanto Jesus quanto Pedro voltaram andando para dentro do barco. Isso aqui ninguém fala. Todo mundo fala Pedro afundou, mas ninguém fala que Jesus e Pedro voltaram andando para o barco. Ele afunda, Jesus estende as mãos, levanta Pedro. Como é que Pedro volta? Andando por cima das águas. Por quê? Ele andou sua primeira vez. Jesus levantou e ele andou pela segunda vez. Porque aquele que andou uma primeira vez, ele anda a segunda vez. Você não entendeu? Eu vou melhorar. Às vezes nós olhamos para alguém da nossa família que se afastou de Jesus, que está fraco, e pensamos que pela queda que ele ou ela teve, não tem mais solução. Mas aquele que andou uma vez, vai andar pela segunda vez. Eu estou pregando para mim mesmo. Eu recebo essa palavra. Levanta sua mão para cima. Recebe também. Aquele que andou pela primeira vez, vai tornar a andar pela segunda vez. Aquilo que Jesus fez, vai tornar a fazer novamente. Glória a Jesus. Glória a Deus. Entraram no barco. Eles chegaram ao seu destino, que era Genezaré. Aí o versículo 35 e 36 diz que ao chegarem lá, Jesus curou diversos enfermos. Jesus abençoou muitas vidas. Só que se você prestar atenção em um detalhe do texto, e você olhar a geografia do mar em que eles estavam, você vê que diante daquele mar tinha muitas rochas e muitas montanhas. E se tinha muitas rochas e muitas montanhas, era impossível que o vento soprasse para criar as ondas, porque naquele mar não tem ondas até o dia de hoje. Então por que teve tempestade lá? Aleluia. É porque essa tempestade ela não foi de ordem natural. Essa tempestade ela não foi um fenômeno da natureza. Essa tempestade ela foi de ordem espiritual. Por quê? Porque o destino deles era chegar em Genezaré, e lá em Genezaré Jesus curar aquelas pessoas. O diabo não queria que Jesus e os discípulos chegassem naquele lugar para curar aquelas pessoas, por isso que ele envia aquela grande tempestade. Só que o diabo pensou que iria impedir o propósito de Deus na vida dos discípulos. Só que antes deles entrarem, Jesus já tinha liberado uma palavra: passemos para outra parte. Quando o diabo estava tentando arquitetar
uma tempestade para impedir o plano de Deus, Jesus lá na praia já deu um brado: passemos para outra margem. Tem momentos na tua vida que tu marca a viagem dá errado. Tem momentos na tua vida que tu vai pregar e no dia ali dá alguma coisa errada, você não chega. Tem momentos que você vai fazer um culto no lar e parece que as coisas não andam. Só que antes dessas coisas acontecer, para impedir o propósito de Deus nas nossas vidas, Jesus já liberou uma palavra na eternidade: passemos para outra margem. Nada poderá impedir os propósitos de Deus na sua vida. Nada poderá impedir as promessas de Deus de se cumprir na sua história. O diabo pode se levantar, o inferno pode se levantar, as pessoas podem se levantar, mas Jesus já disse aqui nessa noite: passemos para outra margem. Feche os seus olhos. Ouça a voz de Jesus dizer para você que essa noite: aleluia, glória a Deus. Quantos planos você fez e parece que tudo deu errado? Quantas vezes você marcou de visitar ele, visitar ela, deu errado? Quantas vezes você viu essa pessoa na rua e no dia que você colocou no seu coração: eu vou falar de Jesus para ela, você não viu? Quantos cultos você quis chegar, mas talvez por causa do horário você não conseguiu vir? É Deus dizendo para você: o diabo não quer que eu te use, o diabo não quer que eu cumpra os meus propósitos na sua vida. Mas nesta noite toda barreira espiritual já está caindo por terra. A visita vai acontecer, a palavra vai ser entregue, o abraço será dado, a reconciliação vai acontecer, a cura vai acontecer, a ministração vai acontecer, a ajuda do próximo vai acontecer, porque quando Jesus libera a palavra, não existe barreira que impeça os propósitos de Deus de se cumprirem na nossa vida. Amém. Glória a Jesus. Boa esta palavra da parte de Deus. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor, irmão Luiz. Aleluia. Estamos chegando ao término de mais um trabalho. Aleluia.